Textos de parede. Texto 1. Os primórdios do caminho de ferro em Portugal. Portugal de 800 é visto, por todos, como um país carente de um conjunto de infraestruturas consideradas mínimas em relação aos restantes países da Europa, especialmente do ponto de vista da organização do território e da sua utilização. Nesse sentido, impunha-se pensar na criação de uma útil e efetiva rede de comunicações modernas. Na década de 40 do século XIX, com a chegada de Costa Cabral ao governo, assiste-se a um incremento de política de desenvolvimento das vias de transporte. Sob os auspícios de D. Luís I, constituiu-se a Companhia das Obras Públicas de Portugal em 19 de dezembro de 1844, com o objetivo de desenvolver os empreendimentos necessários ao fomento das comunicações internas, estradas, caminhos de ferro, alfândega do Porto e Barra do Douro, pensando na ligação do país à Europa e às Américas. As prioridades: uma ligação ferroviária a ligar a capital à Espanha e outra entre Lisboa e Porto. Apesar das facilidades concedidas, a companhia não consegue cumprir os seus objetivos e o agravamento da situação financeira provoca a dissolução em 1855. Só na segunda metade do século XIX se reuniram as condições necessárias à concretização da construção de um caminho de ferro em Portugal, que acabou por impor-se com recurso aos capitais e empresas estrangeiros. Em agosto de 1852, o contrato da construção do caminho de ferro é adjudicado ao inglês Hardy Hislop e os trabalhos são inaugurados em maio de 1853. Para sustentar a política de melhoramentos materiais, criou-se em 30 de agosto de 1852 o novo Ministério do Reino, o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Depois de muitas vicissitudes e do governo chamar a si a responsabilidade pelos trabalhos de construção, o primeiro troço de caminhos de ferro em Portugal entre Lisboa e o Carregado inaugura-se a 28 de outubro de 1856. O comboio chegou à fronteira em 1863 e ao Porto em 1877. Em 1882 e 1887 foram concluídas respectivamente as linhas da Beira Alta e do Douro. Em 1888 terminou-se a linha do Oeste e, em 1893, a linha da Beira Baixa. A sul, o comboio liga Barreira, Setúbal, Évora e Veja, respectivamente, em 1861, 1863 e 1864. A linha chegou a Faro em 1889 e a Vila Real de Santo António em 1906. A linha do Douro é o ponto de partida dos 4 caminhos de ferro de via métrica ou via estreita na região de Trás-os-Montes, a linha do Tâmega, de Liberação a Baúlha, a linha do Tua, de Fostua a Bragança e a linha do Sabor, do Pocinho a Miranda do Douro. Texto 2. Início dos trabalhos de construção do caminho de ferro. António Joaquim de Santa Bárbara, 1838-1864. 1853. Aguarela que ilustra a inauguração solene do início dos trabalhos da construção da linha férrea em Portugal, com a presença da Rainha Dona Maria II e do Rei Dom Fernando, na cerimónia de inauguração dos trabalhos de aterro no Beato para a linha férrea da Companhia Central Peninsular do Caminho de Ferro Português, a 7 de maio de 1853, dedicado ao Conde de Farrobo. FMNF ENT 000976. Fundação Museu Nacional Ferroviário. Texto 3. Chegado ao Carregado do Comboio Real, 28 de outubro de 1856, António Joaquim de Santa Bárbara, 1838-1864. 1856. A aguarela que ilustra a primeira viagem de comboio em Portugal, com a presença da família real e de um elevado número de pessoas na inauguração oficial da linha do Leste, dedicada ao Rei Dom Fernando. FMNF ENT 000978. Fundação Museu Nacional Ferroviário. Texto 4. Transcrição do bilhete. Bilhete número 5 da viagem inaugural de Caminho de Ferro, realizado entre Lisboa e Carregado, em 28 de outubro de 1856. 1856. FMNF ENT 001257. Texto 5. Armário Bilheteira. Século XX. FMNF BRA 002399. Armário bilheteira, utilizado nas estações e colocado junto das bilheteiras para acondicionamento de bilhetes de cartão. Tem 114 filas de arrumação, distribuídas por 6 prateleiras. Texto 6. Foto 1. Mapa dos Caminhos de Ferro em Portugal, 1895. Gazeta dos Caminhos de Ferro, janeiro
1895. Foto 2. Gare de Mirandela. Revista Ocidente, número 473, de 11 de fevereiro de 1892. Foto 3. Cerimónia da inauguração da linha do Tua na estação de Bragança, em Portugal, no dia 1 de dezembro de 1906. Autor desconhecido. Chegada do comboio a Bragança. A via estreita. A opção pela via estreita em Portugal surgiu como resposta à necessidade de levar o caminho de ferro às zonas necessitadas de transportes eficientes e baratos, mas cujo grau de desenvolvimento levava a previsões de tráfego insuficientes para justificar a construção de uma linha de via larga. Com efeito, a despeito de sensível redução da capacidade de carga e velocidade comercial, o estreitamento da bitola, distância entre as faces interiores dos carris, no caso 1000 mm, permite substancial redução dos custos de primeiro estabelecimento. A linha do Tua. A linha do Tua é uma ligação ferroviária de via estreita que une a estação de Foz Tua, na linha do Douro, a Bragança. A linha tem de extensão 134 km e segue o percurso do Vale do Rio Tua, desde a sua foz até Mirandela. Atravessa depois o Planalto Transmontano até Bragança, passando antes pela estação de maior altitude do país, Roças, a 849 metros. A linha foi construída em duas fases. O troço entre Foz Tua e Mirandela foi inaugurado em setembro de 1887, na presença do rei D. Luís I. A construção da via até Bragança foi sendo adiada por questões financeiras e só foi concluída em 1906. A inauguração teve lugar a 1 de dezembro, quando a estação estava ainda inacabada. A maior parte da linha está hoje encerrada. Em janeiro de 1990 foi suprimido o transporte de mercadorias. Em janeiro de 1902 foi encerrado o troço entre Mirandela e Bragança. Mantém-se em funcionamento apenas um troço de 16 km ao serviço do metro de Mirandela, dos quais apenas 4 km têm circulação entre Mirandela e Carvalhais. A Albufeira da barragem de Foz Tua submergiu 16 km da linha, cortando a sua ligação à rede ferroviária nacional. Texto 7. Carris utilizados nas linhas férreas nacionais. Texto 8. Ferramentas. Chave de duas bocas, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2381. Almotólia de bico e válvula de embolo, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2376. Chave de cruz, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2382. Seringa de lubrificação, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2375. Roquete, século XX. FMNF BRA 00 2374. Régua de bitola de via estreita, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2370. Trado, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2369. Forquilha para balastro, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2371. Bita, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2372. Pá, século XIX, 20. FMNF BRA 00 2373. Texto 9. As infraestruturas da linha do Tua, via, sinalização e obras de arte. A linha do Tua, inicialmente denominada de linha de Mirandela, deve a sua atual designação ao facto do traçado acompanhar o rio Tua em grande parte da sua extensão. Esta linha representa uma ligação ferroviária de via única em bitola estreita, métrica, com uma extensão aproximadamente de 133.800 metros, que ligava a Foz do Tua, na linha do Douro, até à cidade de Bragança, na região transmontana. A sua construção ocorreu em duas fases. No primeiro troço, de Foz Tua a Mirandela, com 54.100 km de extensão, os trabalhos iniciaram em abril de 1885 e a sua exploração iniciou em setembro de 1887. No segundo troço, de Mirandela a Bragança, com 79.700 km de extensão, a execução da obra começou em 1902 e a sua exploração ocorreu por troços sucessivos. O primeiro, até Romeu, seguindo-se Macedo de Cavaleiros, e finalmente Sendas, até o final de 1905, seguindo-se o troço até Roças, e finalmente a chegada a Bragança, em dezembro de 1906.
Caracterização geral do traçado. A solução adotada para o traçado da linha do Tua é da autoria do engenheiro António Xavier de Almeida Pinheiro, que apresentou uma solução com desenvolvimento pela margem esquerda do Vale do Tua, escolhida em detrimento do traçado antes apresentado pelo engenheiro militar João José Pereira Dias, que propunha uma diretriz pela margem direita do rio. A linha do Tua é um exemplo de um notável trabalho de engenharia, sobretudo nos primeiros 20 km, onde, num arrojo para a época, a diretriz da linha lá foi vencendo enormes penhascos graníticos num percurso debruçado sobre o rio Tua. As dificuldades na construção são realçadas pelo número de obras de arte implantadas nos primeiros quilómetros de linha, em que de um total de 10 túneis construídos, 5 estão aí localizados, em convívio com 3 pontes e 3 pontões. A estas obras de arte acresce a extensão de linha férrea, que é sustentada por 118 muros de pedra seca, o que mais parece uma muralha formada por cerca de 170 mil metros cúbicos de alvenaria. As dificuldades na construção não ficaram por aqui, como é evidenciado pelas inúmeras obras de arte ao longo de todo o traçado, assegurando a continuidade da diretriz. A natureza do terreno, bastante difícil e acidentado, levou a que no estudo do traçado permanecessem algumas indefinições, o que originou várias correções e adaptações durante o processo de construção. O viaduto de Fragas Más é desse exemplo, ao qual só foi possível aceder após a abertura dos 2 túneis entre os quais está encaixado e, também por isso, não foi possível definir o traçado neste local durante a fase de projeto. Apesar de todas estas dificuldades, o traçado foi definido com condições satisfatórias de tração, raio mínimo das curvas de 150 metros e com inclinação máxima de 18 graus, e permitiu uma velocidade máxima de circulação de 50 km por hora. Texto de parede, indicação dos objetos na parede. Mostram-se aqui as peças que fizeram parte do cotidiano de ferroviários e passageiros da linha do Tua. O resgate e salvaguarda destas peças permitem-nos agora mostrar às gerações atuais e futuras as marcas indeléveis deixadas pelo comboio. Mais que preservação patrimonial, esta instalação é um tributo a todos os que permitiram que estas peças chegassem aos dias de hoje. Texto 10. 1. Porta-bandeiras ME55 1947, a partir de FMNF BRA 002390. Caixa acessória de veículo para transporte das bandeiras de pano necessárias à sinalização, comunicação, sinais de posição e anúncio em circulação que permitem indicar as condições de circulação de um comboio e transmitir avisos ao pessoal das estações, da linha e de outras circulações. Em metal, o que permite maior resistência para tolerar as condições adversas a que estariam sujeitas, calor e sujidade do chão da locomotiva e da via. Terá pertencido à locomotiva a vapor de via estreita CPE 55. Anterior CN5, Maschinenfabrik Emil Kessler, 1889, conforme atesta a inscrição ME55. 2. Bandeiras. Século XIX, 20. FMNF BRA 002391, FMNF BRA 002392, FMNF BRA 000254. Sinal portátil de cor vermelha, amarela ou verde, utilizadas no período diurno, de acordo com as indicações que se pretende transmitir às circulações, utilizadas pelo pessoal das passagens de nível, estação e comboios. Bandeira vermelha desfraldada, sinal de paragem, determina a paragem imediata. Bandeira amarela, desfraldada, sinal de precaução, determina a redução de velocidade. Bandeira verde desfraldada, até 1982, e bandeira vermelha enrolada, sinal de via livre. 3. Caixa de petardos, E82, 1947, a partir de FMNF BRA 002385. Recipiente para guarda e transporte de petardos. Sinal portátil acústico complementar, utilizado pelo pessoal das estações dos comboios e da via para reforçar a indicação dos sinais de paragem. A explosão das cápsulas colocadas sobre o carril, quando esmagadas pelo rodado do veículo, avisa acusticamente para uma situação de perigo e determina ao maquinista que se deve proceder de uma paragem imediata e, ou, a redução imediata de velocidade. Pertencente à locomotiva a vapor CPE82, anterior CN2, Maschinenfabrik Emil Kessler, 1887, conforme atesta a inscrição. 4. Farol de cauda PR Tua N6E, posto de revisão Tua
quilómetro 0.000 da linha do Tua, Portugal, 1886. FMNF BRA 002386. Objeto de sinalização óptico e luminoso. Sinal de comboio. Indica as condições em que o comboio circula. Farol de luz vermelha, usado à noite, na cauda do último veículo da composição, para indicar que o comboio seguia completo. O gancho na parte posterior permite o encaixe no material circulante, locomotivas, carruagens ou vagões. Será a lanterna número 6. Afeta a via estreita da estação do Tua, nomeadamente ao posto de revisão da estação do Tua, onde era feita a preparação e verificação do material circulante, afeta ao serviço de revisão de trens, conforme atesta a inscrição. PR Tua, número 6E. 5. Lanterna de sinais. 5466, século XIX, 20. FMNF BRA 002387. Objeto de sinalização óptica, luminosa e portátil. Transmite, segundo um código de cores, ordens que devem ser imediatamente cumpridas relativas à circulação de comboios ou execução de manobras. São utilizadas pelos agentes de circulação. A intensidade de luz deve permitir ser vista à distância pelo agente de condução, também designada de lanterna de mão. Por ser em latão, pertenceria à estação mais importante da linha. Apresenta o número de identificação do agente, ao qual pertencia 5466. 6. Gasómetro. PR Bragança. Posto de revisão, Bragança. Quilómetro 133.128 da linha do Tua, Portugal. Século XX. FMNF BRA 002389. É utilizado na iluminação de espaços interiores e exteriores de uso móvel ou fixo. Constituído por dois depósitos separados, um para a água e outro para o carboneto de cálcio, carbureto. A água a cair sobre o carbureto produz acetileno e a chama, resultante da combustão do acetileno, tem poderes iluminantes. Também conhecido por gasogênio de acetileno. Terá pertencido ao posto de revisão de Bragança, conforme inscrição. Texto 11. 1. Armário bilheteira. Século XX. FMNF BRA 002400. Armário bilheteira para guardar bilhetes de cartão com 8 filas de arrumação, colocados junto das bilheteiras, também designado de cacifo. 2. Datador de bilhetes. 2057. Século XIX, 20. FMNF BRA 002401A. Marcador de bilhete de cartão para marcar a data, dado que o bilhete já tem as restantes indicações impressas. Vulgarmente conhecido por marcadeira. Identificado pelo número 2057, faz conjunto com caixa de cunhos para marcadeira de bilhetes. 3. Caixa de cunhos para datador de bilhetes. 2057, século XIX, 20. FMNF BRA 002401B. Caixa com material acessório do datador de bilhetes. Inclui artigos variados e em quantidades variáveis. Algarismos de 0 a 9, 12 meses, espaços, meios espaços e pinça. Faz conjunto com o datador de bilhetes, identificado pelo número 2057, conforme a indicação presente na caixa. 4. Apito, século XX. FMNF ENT 00359. Sinal sonoro portátil de aviso de som agudo, utilizado exclusivamente pelo chefe de estação. Um toque para a partida do comboio, toques repetidos são sinal de alarme ou de anulação do sinal de partida. Corneta, século XX. FMNF ENT 000251. Sinal sonoro portátil de aviso, utilizado por diversos agentes ferroviários, pessoal de estação, de som grave, condutor, de som agudo, e rondistas. Acompanham o serviço de rondas na linha, com bandeira, caixa de petardos e lanterna de sinais. 5. Carteira de revisor, século XX. FMNF ENT 00256. Objeto individual para uso do revisor, geralmente compacto, retangular e dobrável, com divisórias internas. 6. Mala de revisor, década de 1950, a partir de FMNF BRA 000250. Mala usada pelo revisor para transporte de bilhetes, tenaz e outra documentação necessária ao desempenho das suas funções. Apresenta monograma CP. 7. Chapéu CP. Rodrigues e Rodrigues, Sarl, Lisboa, Portugal, 1978, a partir de FMNF BRA 002458.
Utilizado pelo pessoal graduado de estação, trens revisão. Este modelo surgiu por regulamento em dezembro de 1978. 8. Telefone de mesa 510. LM Ericsson & Company, fabricante. Estocolmo, Suécia, 1892. FMNF BRA 00 2397. Telefone de mesa manual de funcionamento a magneto, composto por auscultador, pega isoladora e microfone. Utilizado para comunicações de serviço entre estações e outros pontos de via, por exemplo, passagens de nível e postos de sinalização. Texto 12. Telefone de parede. LM Ericsson & Company, fabricante. Suécia, 1911. FMNF ENT 00 1431. Utilizado na comunicação entre estações, recomendado nas ligadas pela mesma linha e que realizassem chamadas em simultâneo. Equipado com campainhas e 5 magnetos acionados por uma manivela que geram corrente elétrica suficiente para a realização de chamada. Equipado com microtelefone de mão, suspenso num gancho comutador e botão para interromper a corrente do receptor e da campainha. Texto 13. Ficha técnica do museu. Museu Nacional Ferroviário de Bragança. Ficha técnica. Direção e coordenação. Hernani Dias. Gestão do projeto. João Rodrigues. Câmara Municipal de Bragança. Maria José Teixeira. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Museologia. Ana Souza. CP Comboios de Portugal. EPE. Carla Separicos Silvério. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Daniel Duarte. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Eduardo Beira. Cátedra Unesco Life on Land. Universidade do Porto. Hugo Silveira Pereira. Universidade Nova de Lisboa. Universidade de York. Mara Covas. Fundação Museu Nacional Fernando Armando Genestal Machado. Maria José Teixeira. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Nuno Silvério Barrento. Infraestruturas de Portugal, CA. APAC, Associação dos Amigos dos Caminhos de Ferro. Paulo Azevedo. Infraestruturas de Portugal, CA. IP Património. Administração e Gestão Imobiliária, CA. Museografia. Daniel Duarte. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Ana Fontes. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Gema Digital. Gestão dos Conteúdos. Carla Separicos Silvério. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Investigação e Produção de Conteúdos. Ana Souza. CP Comboios de Portugal. EPE. Carla Separicos Silvério. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Eduardo Beira. Cátedra Unesco Life on Land, Universidade do Porto. Fernanda Rodrigues, Infraestruturas de Portugal, CA. Luís Santos, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de York. João Galhardo, Rede Ferroviária Nacional, Renfer, EP. Aposentado, Leonor Mendes, Infraestruturas de Portugal, CA. APAC, Associação dos Amigos dos Caminhos de Ferro. Paulo Azevedo, Infraestruturas de Portugal, CA. IP. Património e Administração Imobiliária, CA. Pedro Meda Magalhães, Universidade do Porto. APAC, Associação dos Amigos dos Caminhos de Ferro. Cedência de Conteúdos. António Sampaio, Arquivo Histórico Parlamentar. Arquivo Fotográfico, Carlos Pinto. CP Comboios de Portugal, EPE. Detlef Chicor. Eduardo Beira. Gonçalo Ribeira. Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP. Infraestruturas de Portugal, CA. João Cunha. Joan Jacob Smith, Jorge Custódio, José Souza, Martin van der Velden, Pedro André, Pedro Meda Magalhães, Projeto Fostua, www.fostua.com, RTP Rádio e Televisão de Portugal, SA. Design gráfico, audiovisual e multimédia, Gema Digital. Tradução, Agostinho Ramos, Instituto Politécnico de Bragança, Gema Digital. Conservação e restauro, Judith Roque. Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Henrique Souza, Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Equipa do Núcleo de Conservação e Restauro do Museu Nacional Ferroviário. Equipa Câmara Municipal de Bragança. Vitor Padrão, Lia João, Clara André, Fernando Chopina. Inventário. Mária Covas, Museu Nacional Ferroviário Armando Genestal Machado. Movimentação de material circulante. Carlos Machado. MF, Empresa de Manutenção de Equipamentos Ferroviário, SA e Equipa. Apoio Institucional, CP Comboios de Portugal, EPE. MF,
Empresa de Manutenção Ferroviária, SA. Infraestruturas de Portugal, CA. IP Património, Administração e Gestão Imobiliária, SA. Agradecimentos: CP Comboios de Portugal, EPE, MF, Empresa de Manutenção Ferroviária SA, Infraestruturas de Portugal, CA, IP Património, Administração e Gestão Imobiliária, CA, APAC, Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, Arquivo Histórico Parlamentar, Arquivo Fotográfico, Projeto Fostua, www.fostua.com, António Sampaio, Carlos Pinto, Detlef Chicor, Fernando Pedreira, Gonçalo Ribeira, João Cunha, Joan Jacob Smith, José Souza, Martin van der Velden, Pedro André, Carlos. Revisor, André. Jorge Gomes. Chefe de Estação, Valdemar Paes. Município de Bragança, Forte São João de Deus, 5300-263 Bragança. Telefone, mais 351 275 304 200. Museu Nacional Ferroviário, Rua Engenheiro Ferreira de Mesquita, número 1A, 2330 152, entroncamento. Telefone, mais 351 249 130 382, www.fnmf.pt. Ficha técnica. Esta narração áudio foi produzida no âmbito do projeto Cultura para Todos Bragança, do município de Bragança, financiado pelo Fundo Social Europeu. Referência Norte 07 4230 FSE 000058 e executado pelo Instituto Politécnico de Bragança. O talento de voz em português é de José Luís de Castro. A edição áudio e vídeo foi da autoria de André Pinho.